Boa noite, ouvinte cansado. Hoje você atravessa o tempo lentamente, deixando para trás o barulho elétrico, os relógios apressados e a luz constante. O caminho te traz para uma aldeia medieval no inverno, onde a noite chega cedo e não pede licença. Aqui, o frio organiza tudo. Ele decide a hora de parar, a forma de sentar, o jeito de respirar. Você está dentro de uma casa baixa, feita de madeira escura e barro seco. O teto é baixo o suficiente para manter o pouco calor que resta. A única luz vem do fogo fraco no centro que estala devagar, mais cansado do que vivo. A fumaça sobe preguiçosa, escapa por frestas no telhado e deixa o ar pesado, com cheiro de lenha úmida e gordura antiga. O dia acabou faz tempo. O corpo sabe disso antes da mente. As mãos ainda doem do frio. Os dedos estão rígidos, com pequenas rachaduras na pele. Você esfrega uma mão na outra, não para aquecer de verdade, apenas por hábito. É o mesmo gesto de todas as noites de inverno. A roupa não foi tirada. Ninguém tira roupa no frio. O tecido é grosso, áspero, levemente úmido. Dormir vestido é normal. Tirar seria um erro. O frio entraria rápido demais. Perto da parede, alguns animais dividem o espaço. O calor deles ajuda. O cheiro também fica. É uma troca silenciosa, aceita há gerações. Você pega uma tigela simples, já fria. Restos de mingau endurecido nas bordas. Come devagar, sem pressa, porque não há outra coisa depois disso. Cada colherada é mais por costume do que por fome. O estômago aprende a se contentar. A água para se limpar é fria, sempre fria. Você molha o rosto rapidamente, passa a mão no pescoço, atrás das orelhas. Não é limpeza completa, é só o suficiente para o corpo entender que o dia terminou. A pele arde por alguns segundos, depois se acostuma. Enquanto você faz isso, me conta em silêncio. Em que momento da noite você ainda está acordado aí, do outro lado do tempo? A casa começa a ficar mais silenciosa. O fogo diminui. Não se alimenta mais a chama. A lenha é preciosa, demais para gastar à noite. O som agora é o do vento batendo do lado de fora, entrando por pequenas frestas, fazendo a chama se inclinar por um instante. Você se aproxima da cama. Não é exatamente uma cama. É uma estrutura simples, com palha seca, já usada, rearranjada várias vezes. Você afasta um pouco com a mão, sente a textura irregular. Algumas partes afundam mais do que outras. Você sabe onde deitar para doer menos. O corpo desce com cuidado. Primeiro senta, depois se inclina. O frio da madeira passa pela roupa. As costas reclamam. Você muda de posição, ajusta a palha mais uma vez. Pequenos movimentos, sempre os mesmos, repetidos noite após noite. Há insetos, sempre há. Algumas coceiras surgem pequenas, familiares. Você não se levanta por causa disso. Coça uma vez, duas e aceita. O cansaço é maior. A respiração começa a ficar mais lenta. O ar entra frio pelo nariz, sai um pouco mais quente. Cada expiração forma um ritmo constante. O corpo se encolhe sozinho, buscando conservar calor. Os joelhos se aproximam do peito, os ombros relaxam aos poucos. O som dos animais respirando se mistura ao vento lá fora. Nada acontece, e justamente por isso tudo está em ordem. O inverno não promete conforto, ele apenas permite descanso quando o corpo finalmente para de resistir. E você fica ali, quieto, sentindo o peso do dia desaparecer devagar, sem pensar no amanhã, sem pressa, apenas deixando a noite fazer o que sempre fez. O fogo já é quase só um brilho alaranjado, baixo, tremendo de vez em quando como se também estivesse tentando dormir. A luz mal alcança os cantos da casa. As sombras ficam longas, imóveis, conhecidas demais para causar medo. Você muda o peso do corpo outra vez. A palha estala baixo, um som seco, abafado. Um pedaço mais rígido pressiona o ombro.
Você ajeita sem abrir os olhos. Não é um ajuste perfeito. Nunca é, mas suficiente para continuar. O frio não some. Ele apenas se acomoda junto. Entra pelas frestas da parede. Desce devagar pelas hibernas. Se instala nos pés. As meias grossas já não aquecem muito. Só atrasam o gelo. Você esfrega um pé no outro. Um movimento curto, quase automático. A respiração encontra um ritmo que o corpo reconhece. Inspira, expira. Sempre do mesmo jeito, como em todas as noites de inverno antes dessa. Lá fora, o vento muda de direção. Ele passa pela aldeia, toca os telhados, empurra a porta uma fração de centímetro, o suficiente para um estalo leve na madeira. Nada que exija atenção. Apenas um lembrete de que o mundo continua enquanto você fica parado. O cheiro da casa é denso, fumaça velha, terra úmida, pele, animal, tudo misturado, tudo familiar. Não há esforço para separar um cheiro do outro. O nariz já desistiu disso há muito tempo. A barriga faz um som baixo. Não é fome de verdade. É o corpo lembrando que hoje foi pouco, como quase sempre. Amanhã também será. Esse pensamento não pesa, ele apenas passa, lento, sem emoção. Você sente uma coceira na perna, depois outra, no braço. Talvez pulgas, talvez só o frio. Você passa a mão por cima da roupa sem força, só para interromper a sensação. Funciona por um tempo, sempre funciona por um tempo. O fogo estala uma última vez mais forte, depois se aquieta. A casa fica mais escura, não completamente escura. Seus olhos já se adaptaram. Você ainda distingue o teto baixo, a parede torta, o volume quieto dos animais deitados. O corpo começa a pesar mais. Não um peso ruim. Um peso que puxa para baixo, como se a palha estivesse tentando te guardar ali. Os pensamentos ficam simples. Nada de imagens longas. Nada de lembranças detalhadas, só fragmentos. O frio da manhã, as mãos rígidas, o campo pálido, o céu baixo. Tudo distante agora. Você solta o ar devagar. O peito desce mais do que antes. Os ombros cedem um pouco mais. A noite medieval não pede silêncio absoluto. Ela aceita esses pequenos sons. O vento, a madeira, a respiração. E você continua ali, imóvel o bastante para que o corpo faça sozinho o que aprendeu a fazer em todas as noites frias que vieram antes. A palha cede um pouco mais sob o peso do seu corpo. Não é algo que você decide. Acontece. O material se acomoda devagar, rangendo quase imperceptível, como se também estivesse cansado do dia. O frio permanece nos pés. Ele não avança mais. Fica ali, estável, como um limite conhecido. O corpo entende que não adianta lutar contra isso agora. Lutar gasta energia. Ficar quieto economiza. Você percebe o próprio maxilar relaxando. Os dentes que passaram o dia cerrados, sem perceber, agora se separam levemente. A língua descansa no fundo da boca. A respiração sai pela boca por alguns instantes, criando uma pequena nuvem quente que desaparece rápido no ar frio da casa. Um dos animais se mexe perto da parede, um casco raspando no chão de terra. Depois silêncio outra vez. O cheiro muda um pouco quando o fogo termina de morrer. Menos fumaça, mais terra fria. É um cheiro mais limpo, ainda que pesado. O nariz aceita isso sem reação. Não há comparação com nada melhor. É apenas o cheiro da noite. A roupa pesa, não pelo peso real, mas pela umidade que ficou do dia. O tecido cola um pouco nas costas, nos braços. Você não tenta tirar, não tenta nem afastar. O corpo prefere aguentar do que se expor ao ar. A palha pinica em alguns pontos. Uma sensação curta, localizada, que você reconhece como algo pequeno demais para interromper o descanso. O braço se move só o suficiente para aliviar. Volta ao lugar, para. O vento lá fora diminui. Agora ele não bate.
Ele apenas passa. O telhado não responde mais com estalos. A casa parece mais fechada, mais recolhida dentro da noite. O tempo começa a perder forma. Você não sabe mais dizer se passou 1 minuto ou vários. O corpo não conta. Ele apenas vai ficando mais pesado, mais solto, como se afundasse um pouco mais a cada respiração. O ar entra frio, sai morno. Entra frio, sai morno. Esse ritmo é antigo, muito mais antigo do que você. O mesmo ritmo de outros corpos, em outras casas, em outros invernos. Um pensamento intenta se formar, algo sobre o dia seguinte, mas não termina. Ele se dissolve antes de ganhar palavras. Não há energia para planejar, só para existir. A mão repousa aberta sobre o corpo. Os dedos já não se mexem. A coceira parou. Ou talvez você apenas não perceba mais. O mundo encolhe até caber dentro dessa casa. Depois encolhe mais um pouco, até caber só no espaço da palha, do tecido, da respiração. Nada é exigido de você agora. Nenhuma decisão, nenhum esforço. A noite continua fazendo o que sempre fez e você continua deixando. O corpo afunda um pouco mais, não porque você se move, mas porque o peso se distribui melhor agora. A palha já não reage, ela aceita. Fica quieta, comprimida, guardando o calor que conseguiu juntar. A respiração fica mais profunda por alguns ciclos, depois mais curta, depois profunda outra vez. Não há controle nisso. O peito sobe e desce sozinho, como se tivesse assumido o comando sem pedir permissão. O frio nos pés começa a perder contorno. Ele ainda está lá, mas já não chama a atenção. Vira uma sensação difusa, espalhada, misturada com o cansaço. O corpo aprende a ignorar o que não pode mudar. Um fio de ar passa por uma fresta da parede e toca seu rosto. Não chega a gelar. Só lembra que a casa nunca fecha completamente. Nunca fechou. Nunca fechará. Você não reage. Os olhos continuam fechados. A mão que estava aberta se fecha um pouco. Os dedos encostam na palma. É um gesto pequeno, quase infantil, como se o corpo quisesse segurar algo que não existe mais ali. A roupa range levemente quando você solta o ar. O tecido se ajusta ao tronco. A umidade fria parece menos incômoda agora. Talvez porque o calor do corpo finalmente tenha vencido um pouco. O silêncio se torna mais espesso. Não é ausência de som, é um silêncio cheio. Vento distante, respiração animal, o próprio sangue correndo baixo nos ouvidos. Um pensamento lento atravessa a mente, sem imagens claras. Algo sobre manhã, algo sobre frio outra vez. Ele não se desenvolve, para no meio. Cai como um objeto esquecido. As costas relaxam mais um pouco. A tensão que ficou ali o dia inteiro, sustentando peso, trabalho, repetição, começa a ceder. Não de uma vez, aos poucos. Como se cada músculo estivesse negociando seu descanso. A cabeça afunda um pouco mais na palha. O pescoço encontra um ângulo menos desconfortável. Não é confortável, apenas aceitável. Isso basta. Uma coceira tenta surgir perto do tornozelo. Ela não se completa. O corpo não responde. O impulso passa sem ação, como uma onda pequena que morre antes de chegar à margem. O tempo agora se alonga, ou talvez desapareça. Não há marcas para medir. Só o peso constante do corpo, o ar entrando e saindo, a noite firme do lado de fora, segurando tudo no lugar. E você permanece ali, sem pressa nenhuma, enquanto o inverno, a casa e o cansaço seguem trabalhando devagar, cada um fazendo sua parte, no mesmo ritmo antigo de sempre. A casa parece menor agora, não porque algo mudou, mas porque a atenção encolheu junto com o corpo. O mundo inteiro cabe nesse espaço estreito entre a palha e o teto escuro. O ar entra mais silencioso. A respiração já não faz esforço para ser profunda.
Ela encontra um meio-termo confortável, curto o bastante para não esfriar o peito, lento o bastante para não cansar. O peso do dia continua saindo, mas não como algo que vai embora de vez. Ele escorre, devagar, como água fria passando entre os dedos. Um estalo distante vem da madeira da casa, respondendo à mudança de temperatura lá fora. A noite esfria um pouco mais, a casa se ajusta. Você não. O corpo prefere ficar imóvel, como se qualquer movimento pudesse quebrar esse equilíbrio frágil. A palha guarda o calor do tronco. Não é quente. É apenas menos fria do que antes. Isso já é suficiente para o corpo desistir de procurar algo melhor. O rosto relaxa mais um pouco. As sobrancelhas, que ficaram tensas sem motivo o dia inteiro, agora cedem. A testa alisa. A mandíbula pesa. A boca se abre o mínimo necessário para o ar passar. Um pensamento começa, mas se dissolve antes de virar frase. Não há imagens, não há palavras completas. Só uma sensação de continuidade lenta, como se tudo estivesse seguindo sem precisar de você. O som dos animais respirando fica mais distante. Ou talvez você esteja mais distante dele. A fronteira entre dentro e fora fica borrada. O frio tenta chamar atenção outra vez, agora nos joelhos. Mas chega fraco, cansado. Ele encosta e fica. Não insiste. O corpo responde sozinho, puxando um pouco mais as pernas, aproximando os pés. Um gesto pequeno, eficiente, aprendido em muitas noites iguais a esta. A roupa não incomoda mais. A umidade já não se destaca. Ela virou parte do conjunto, misturada ao cheiro da casa, à palha, ao ar. O tempo não avança, ele apenas permanece. Entre uma respiração e outra, há um intervalo um pouco maior, depois outro, depois nenhum. E você continua ali, entregue à repetição simples do inverno, deixando que a noite medieval faça o que sempre fez, com quem para de resistir. O intervalo entre uma respiração e outra se alonga um pouco mais. Não é algo que você percebe conscientemente. O corpo apenas decide que não precisa se apressar. O ar entra quando precisa entrar. Sai quando precisa sair. A palha já não arranha. Ela perdeu os contornos, virou uma base uniforme, quase macia pelo costume. O corpo reconhece cada irregularidade, mas não reage mais a nenhuma. O frio continua do lado de fora. Aqui dentro, ele virou pano de fundo. Uma presença estável, sem surpresa. O inverno deixa de ser ameaça e passa a ser cenário. Um leve peso surge atrás dos olhos. Não é dor. É um cansaço denso, como se as pálpebras ficassem mais espessas por dentro. Os olhos permanecem fechados sem esforço algum. A casa não produz mais sons novos, só os antigos repetidos, o vento distante, a madeira assentando, a respiração baixa dos animais. Cada som parece vir de mais longe agora, mesmo estando no mesmo lugar. O corpo esquenta um pouco no centro. Peito, barriga, costas. O calor não se espalha muito, mas se mantém. É um núcleo pequeno, protegido, suficiente para sustentar o descanso. Os pés estão imóveis, as mãos também. Nenhum dedo se mexe. Nenhum músculo pede ajuste. Se algum pensamento tenta surgir, ele encontra um espaço vazio demais para se apoiar. Não há imagens claras, não há palavras completas. Só uma sensação contínua, morna, quase sem forma. O tempo deixa de ser sequência. Ele vira uma coisa só. A noite segue firme do lado de fora, cobrindo a aldeia inteira. Outras casas, outros corpos, outras camas de palha vivem o mesmo momento, sem saber uns dos outros, unidos apenas por esse frio constante e por esse cansaço antigo. Aqui dentro, nada é exigido. Nada precisa ser lembrado. Nada precisa ser decidido. O corpo permanece quieto, a respiração segue baixa e o inverno continua fazendo o que sempre fez, enquanto você simplesmente fica sem pressa, sem peso, sem necessidade de acordar ainda.
O ar entra quase sem som agora. Sai do mesmo jeito. Há um momento breve, entre uma coisa e outra, em que parece que nada acontece. É ali que o corpo descansa de verdade. A cabeça pesa um pouco mais para o lado. Não é um movimento decidido. É só a gravidade encontrando um caminho mais fácil. O pescoço aceita, para de sustentar. A palha responde com um ruído baixo, abafado. Depois, silêncio outra vez. Sempre esse silêncio cheio, que não incomoda. O frio já não tem bordas claras. Ele virou uma temperatura geral, espalhada, constante. Não há mais comparação com calor. O corpo parou de procurar contraste. Um dos animais suspira mais fundo. O som é longo, lento, quase um bocejo. Depois, nada. A presença deles continua ali, invisível, ajudando sem saber. A roupa acompanha a respiração. Sobe um pouco, desce um pouco. O tecido não puxa, não aperta, apenas segue. A mente não tenta mais organizar o que foi o dia. As imagens não se repetem, as tarefas não voltam. O trabalho ficou longe, como se pertencesse a outro corpo, a outro tempo. Há só essa sensação contínua de estar apoiado. A palha, o chão, a casa inteira segurando você no lugar. O vento lá fora passa mais fraco. Ou talvez você esteja mais fundo agora. O som chega diluído, sem forma definida. A respiração encontra um ritmo ainda mais espaçado. Um ciclo completo leva mais tempo. O corpo confia que pode ir devagar. Os músculos do rosto cedem por completo. A boca fica levemente aberta. A língua repousa sem tensão. Não há expressão alguma para sustentar. Se algum pensamento tenta nascer, ele não passa de uma sensação vaga, sem palavras, sem direção. Ele se desfaz antes de ser notado. O tempo que antes se alongava, agora parece suspenso. Não avança, não recua, apenas permanece quieto junto com você. E assim, sem aviso, sem transição clara, o corpo continua descendo nesse estado simples, onde a noite medieval, o inverno e o cansaço seguem trabalhando em silêncio, enquanto você fica ali, inteiro, quieto e cada vez mais distante da necessidade de estar acordado. O corpo já não se distingue tão claramente da palha, não porque você desapareça, mas porque as fronteiras ficam menos importantes. Onde termina o tecido, onde começa a cama, isso já não faz diferença. A respiração segue sozinha. Às vezes, um pouco mais funda, às vezes quase imperceptível. O peito sobe devagar, como se tivesse aprendido a economizar até o movimento. O ar frio entra e não incomoda. Ele passa pelas narinas, toca a garganta, sai morno outra vez. O corpo reconhece esse caminho antigo e não reage. É um trajeto conhecido, repetido milhares de vezes em noites iguais a esta. A casa permanece firme, as paredes não rangem mais, o telhado não responde ao vento. Tudo parece ter encontrado o mesmo descanso que você. O peso nas pernas aumenta um pouco. Não é desconforto, é como se elas afundassem, como se o chão puxasse gentilmente para baixo. Os músculos deixam de sustentar qualquer coisa. As mãos estão mornas agora, ainda ásperas, ainda marcadas, mas mornas o suficiente para que o corpo pare de prestar atenção nelas. O cheiro da casa continua ali, mas mais distante. Não some, apenas perde definição, como uma memória antiga que já não precisa ser lembrada com clareza. Se há insetos, eles não importam mais. Se há coceira, ela não chega à consciência. O corpo aprendeu que, neste ponto da noite, nada merece resposta. O vento passa pela aldeia, mas não entra. Ele fica do lado de fora, fazendo o seu caminho entre outras casas, outros telhados, outras noites iguais. Aqui dentro, tudo está suspenso. O tempo já não se alonga nem se comprime. Ele se dissolve. Não há antes, não há depois. A respiração encontra pausas naturais, pequenos vazios entre um ciclo e outro.
Momentos em que o corpo fica completamente imóvel, como se estivesse ouvindo algo que não faz som. A cabeça pesa, o rosto relaxa ainda mais. Os pensamentos, se existem, não têm forma suficiente para serem chamados de pensamentos. Tudo é simples agora. A casa, a noite, o inverno, o corpo deitado, quieto, fazendo exatamente o que precisa fazer e permanecendo ali, sem pressa alguma, enquanto o descanso continua chegando, do mesmo jeito lento e antigo de sempre. O descanso não chega de uma vez. Ele se aproxima como o frio se aproxima, sem anúncio, ocupando espaço pouco a pouco. O corpo já não pede ajustes, nenhum músculo chama, nenhuma parte incomoda o suficiente para ser notada. Tudo encontrou uma posição aceitável, e isso basta. A respiração agora é mais profunda do que antes, mas menos frequente. O ar entra, fica um instante, sai. Entre um ciclo e outro, há um silêncio tão completo que parece maior do que a própria casa. A palha está morna onde o corpo toca, não quente, apenas marcada pela presença. É como se a cama tivesse aprendido a forma do seu peso e decidido não mudar mais. O frio continua do lado de fora, firme, constante. Aqui dentro, ele virou apenas temperatura. Não ameaça, não exige, só existe. Um pensamento distante tenta surgir, algo sem rosto, sem palavra. Ele não encontra espaço. A mente está cheia demais de vazio para segurá-lo. O som do vento chega como uma lembrança, não como um ruído real. Talvez esteja passando pelos campos. Talvez esteja parado. Já não importa. As mãos permanecem imóveis, os dedos levemente curvados. As pernas seguem próximas uma da outra, guardando calor sem perceber. O tronco sobe e desce num ritmo antigo, aprendido muito antes de qualquer lembrança. A casa inteira parece respirar junto. Parede, teto, chão, tudo quieto, tudo sustentando. O tempo já não existe como sequência. Ele virou um estado, um lugar onde nada precisa acontecer. E você permanece ali, sem peso, sem expectativa, enquanto a noite medieval continua firme ao redor, segurando o frio do lado de fora e deixando o corpo fazer sozinho aquilo que sempre soube fazer quando finalmente não precisa mais resistir. O corpo entra num ponto em que já não se sustenta por vontade. Ele se sustenta por hábito antigo, aprendido noite após noite, inverno após inverno. A respiração fica irregular por alguns instantes, não errada, apenas diferente, um ciclo mais longo, outro mais curto. O corpo testa caminhos, escolhe o que gasta menos energia e fica com ele. A palha já não é percebida como superfície, ela vira fundo. Algo que existe, mas não chama a atenção. Como o chão sob os pés durante o dia, presente, silencioso, confiável. O frio tenta uma última vez tocar os ombros. Encosta de leve, não encontra reação. Fica onde está e se aquieta. A casa inteira parece suspensa nesse mesmo estado. Nenhum estalo novo, nenhum som inesperado. A noite segura tudo com cuidado. A mente não forma imagens, não revisita o dia, não antecipa amanhã. Ela simplesmente não trabalha. O ar entra pelos pulmões como se já soubesse o caminho exato. Não há ajuste, não há esforço, só repetição. O corpo esquenta um pouco mais no centro, quase imperceptível. Esse calor não se espalha. Ele se mantém guardado, protegido pelo encolher natural das pernas, pelo peso do tecido, pela quietude. Os músculos do rosto estão completamente soltos agora. Não há expressão, não há tensão escondida. A testa, os olhos, a boca, tudo repousa. O tempo não passa, ele também se deita. Se existe algum pensamento, ele é apenas sensação. A sensação de estar apoiado, a sensação de não precisar reagir, a sensação de que nada será exigido por um bom tempo. A noite medieval continua lá fora, cobrindo a aldeia inteira com o mesmo frio constante. Aqui dentro,
O corpo permanece imóvel, entregue, permitindo que o descanso aprofunde. Lentamente, sem pressa alguma, sem necessidade de perceber o momento exato em que deixar de estar acordado deixa de importar. Há um momento em que até a sensação de estar deitado começa a se dissolver. Não some de repente, apenas perde definição, como se o corpo deixasse de precisar confirmar onde está. A respiração segue, mas você já não acompanha. Ela acontece em algum lugar abaixo da consciência, cuidando de si mesma. O ar entra, encontra, calor sai. Sempre assim, sempre suficiente. O frio permanece do lado de fora da casa, firme, imóvel. Aqui dentro, ele já não alcança. Não porque ficou mais quente, mas porque o corpo parou de reagir a ele. A palha sustenta sem reclamar. O chão não exige postura. O teto baixo não pesa. Tudo o que poderia incomodar ficou para trás, junto com o dia. As mãos já não sentem aspereza. As pernas já não distinguem peso. A pele aceita o contato sem interpretar. O tempo, que antes parecia suspenso, agora simplesmente não é notado. Não há intervalo a medir. Não há sequência a acompanhar. Se algum som existe, vento, madeira, respiração animal, ele não atravessa mais até onde você está. Fica do lado de fora desse estado quieto, espesso, quase imóvel. O corpo permanece inteiro, mas sem esforço. Nenhum músculo sustenta, nenhuma parte vigia. A noite medieval continua cobrindo a aldeia, casa após casa, cama após cama, da mesma forma lenta e constante. Aqui, neste ponto exato, não há diferença entre esperar e descansar. Só existe permanecer. E você permanece, sem pressa, sem pensamento, sem necessidade alguma de se mover, enquanto o inverno segue lá fora e o descanso, antigo e silencioso, se aprofunda por conta própria. Nada pede continuidade, e mesmo assim, tudo continua. O corpo permanece onde está, mas já não se percebe como corpo inteiro. É mais uma soma de sensações leves, espalhadas, sem centro definido. O peso existe, porém não chama, ele apenas mantém. A respiração acontece em camadas profundas, tão profundas que já não há consciência do começo nem do fim de cada ciclo. O ar entra quando precisa, sai quando não serve mais. Entre um e outro, um espaço longo, quieto, seguro. A casa segue imóvel, não protege ativamente, não ameaça. Ela apenas está, como sempre esteve, abrigando o que precisa passar a noite. O frio não se aproxima mais. Ele aceitou seu lugar do lado de fora, cobrindo telhados, caminhos, campos vazios. Aqui dentro, ele virou apenas uma ideia distante, sem força suficiente para atravessar. A palha guarda o formato do corpo. Não reage, não ajusta, sustenta em silêncio. Se há pensamentos, eles não têm linguagem. São só impressões vagas. Uma continuidade sem imagens, sem memórias, sem expectativa. Algo que não precisa ser entendido. O tempo deixou de ser pano de fundo. Ele não acompanha mais. Ele também parou. A noite medieval permanece longa, igual a tantas outras antes dela. Nenhuma é especial. Nenhuma precisa ser. Todas cumprem o mesmo papel. Permitir que o corpo desligue aos poucos, sem ruído, sem aviso. E você continua ali, quieto demais para perceber qualquer transição, descansando de um jeito antigo, aprendido muito antes de haver palavras para isso, enquanto o inverno segue firme do lado de fora e nada, absolutamente nada, exige que você volte agora. O que ainda existe vai ficando mais simples. A respiração acontece em algum lugar distante, como um movimento que já não precisa ser acompanhado. Não há esforço para entrar, nem pressa para sair. O ar apenas faz o caminho que sempre fez. O corpo não se ajusta mais. Ele encontrou um ponto em que qualquer mudança seria excesso. As pernas permanecem como estão. Os braços repousam sem peso.
O tronco sobe e desce tão pouco que quase não parece movimento. A palha sustenta sem resposta. Ela não range, não afunda mais. Aprendeu o formato e decidiu ficar assim. O frio segue do lado de fora, cobrindo a aldeia inteira de maneira uniforme. Telhados, caminhos, campos vazios. Aqui, dentro, ele não entra. Não porque foi vencido, mas porque deixou de ser notado. Se há sons, eles chegam amortecidos demais para ganhar forma. Talvez o vento, talvez a madeira, talvez nada. A mente não organiza, não observa, não comenta. Ela apenas permanece aberta, vazia o bastante para não segurar nada. O tempo não se alonga nem se encurta. Ele simplesmente não se apresenta. Há apenas essa continuidade calma, espessa, onde o corpo fica entregue ao próprio ritmo antigo. Um ritmo que não depende de vontade, nem de atenção, nem de decisão. Tudo está parado o suficiente para descansar. Tudo está em movimento o suficiente para continuar vivo. E você permanece ali sem saber há quanto tempo, sem precisar saber, enquanto a noite medieval continua firme, igual a todas as outras, deixando que o descanso faça o que sempre fez. Devagar, sem anúncio, sem pressa alguma. A continuidade não pede palavras novas. Ela acontece no mesmo ritmo lento que já se instalou. O corpo permanece entregue. Não há tensão escondida esperando o momento certo. Não há vigilância. Tudo o que precisava ceder, cedeu. A respiração segue em um padrão tão suave que parece misturada ao ar da casa. Não é algo separado. É parte do ambiente, como a madeira, como a palha, como o frio que ficou do lado de fora. O peito se move pouco, o ventre quase não reage. Cada ciclo é completo sem ser profundo, eficiente sem ser notado. A palha guarda o calor acumulado e não devolve nada além do necessário. Ela não esquenta, não esfria, apenas mantém. Esse equilíbrio simples sustenta tudo. A casa continua ali, imóvel, como se tivesse sido construída apenas para este momento exato. Segurar o silêncio, bloquear o vento, permitir que nada aconteça. O tempo não oferece marcos. Não há antes nem depois. Não há transição clara entre estar acordado e não estar. Se algum pensamento ainda existe, ele não tem forma. Não é lembrança, não é expectativa. É só uma sensação vaga de continuidade, como um fio muito fino que não precisa ser segurado. O frio segue firme sobre a aldeia, cobrindo telhados, campos, caminhos vazios. Aqui dentro, ele já não alcança. Não por força, mas por esquecimento. O corpo permanece imóvel, não porque precisa, mas porque não há motivo algum para se mover. E assim, sem mudança visível, sem momento marcável, a noite segue fazendo o que sempre fez, enquanto você continua ali, quieto, sustentado, deixando que o descanso se aprofunde por conta própria, do mesmo jeito antigo e silencioso que sempre acontece quando nada mais é exigido. A sensação de estar ali se torna ainda mais difusa, não desaparece, apenas se espalha, como se não houvesse mais um ponto exato onde o corpo começa ou termina. A respiração segue, mas agora parece vir de muito longe. O ar entra em silêncio, permanece um instante, sai sem deixar rastro. Entre um ciclo e outro, há um espaço amplo, quieto, confortável. A palha já não é percebida como algo abaixo de você. Ela virou parte do mesmo plano. Não sustenta, não empurra, não responde. Apenas existe junto. O frio do lado de fora continua firme, mas já não é uma ideia clara. É só a noção vaga de que o mundo segue frio, enquanto aqui dentro nada precisa reagir. A casa permanece imóvel. As paredes não estalam. O teto não responde. Tudo parece ter decidido ficar exatamente como está. Se há sons, eles não atravessam até esse ponto. Talvez ainda existam vento, madeira, respiração distante, mas não chegam com forma suficiente para serem reconhecidos. O corpo
Não pesa mais, ele também não flutua. Ele simplesmente permanece em um estado neutro, sem esforço, sem resistência. A mente não procura imagens, não revisita o dia, não se adianta a amanhã. Ela ficou ampla demais para segurar qualquer coisa. O tempo não se apresenta como duração. Ele não passa. Ele não fica. Ele apenas deixou de ser percebido. Tudo o que existe agora é essa continuidade calma, antiga, repetida incontáveis vezes por outros corpos em outras noites de inverno, dentro de casas parecidas, sob o mesmo frio constante. E você continua ali, sem notar transições, sem marcar instantes, permitindo que a noite medieval siga firme ao redor, enquanto o descanso permanece fazendo, em silêncio, aquilo que sempre soube fazer. O que ainda resta vai ficando quase invisível. A respiração acontece em algum lugar que você já não acompanha. Ela não chama a atenção, não pede ritmo, apenas segue. Como segue desde sempre, sustentando sem anunciar. O corpo não envia sinais. Nenhuma parte pede ajuste. Nenhuma sensação se destaca o bastante para ser reconhecida. Tudo entrou num estado neutro, estável, onde nada sobra e nada falta. A palha mantém a forma aprendida. Não cede mais. Não reage. Ela guarda silenciosa o calor antigo do corpo e o devolve apenas o suficiente para que nada precise mudar. A casa continua firme ao redor. Não protege ativamente, não ameaça. Ela apenas cumpre sua função simples, separar o dentro do fora, o frio do descanso. O inverno segue espalhado sobre a aldeia, campos imóveis, caminhos vazios, telhados quietos, tudo sob a mesma temperatura constante, sem variação, sem surpresa. Aqui dentro, essa informação não chega completa. Ela vem diluída, distante, como algo que não exige resposta. A mente permanece aberta, mas vazia. Não segura imagens, não forma frases. Ela deixou de trabalhar há algum tempo, sem avisar. O tempo não oferece continuidade nem pausa. Ele simplesmente não se mostra. Não há como medi-lo, porque não há necessidade. O corpo permanece imóvel, mas não rígido, solto, sustentado, inteiro. E assim, sem que nada marque o momento exato, sem que haja um antes ou depois claro, a noite medieval continua fazendo o que sempre fez com quem se entrega ao cansaço antigo, mantendo tudo quieto, estável e suficientemente distante para que não seja preciso voltar agora. A quietude se aprofunda sem mudar de forma. Nada novo acontece, e isso é exatamente o que mantém tudo no lugar. O corpo continua onde está, sem peso definido, sem contorno preciso. Ele não se sustenta mais por músculos ou vontade, mas por uma espécie de concordância silenciosa com a noite. A respiração segue tão baixa que parece misturada ao ar da casa. Não há diferença clara entre o dentro e o fora do peito. O ar entra, fica o tempo necessário, sai, sempre assim, sempre suficiente. A palha já não é sentida como textura. Ela é apenas base, algo que existe abaixo, mas que não pede reconhecimento. O frio permanece do lado de fora, espalhado pela aldeia inteira. Ele cobre os caminhos vazios, se acumula nos campos, se deita sobre os telhados. Aqui dentro, ele não entra. Não porque foi barrado, mas porque não encontra mais atenção. A casa continua imóvel. As paredes não respondem. O teto não estala. É como se tudo tivesse sido construído para este único estado: segurar o silêncio e não interferir. Se algum som ainda existe, ele chega tarde demais para ser notado. Talvez um sopro distante de vento. Talvez nada. O corpo permanece solto. Os ombros não sustentam. O pescoço não segura. As pernas não resistem ao próprio peso. Não há pensamento tentando se formar. Não há lembrança pedindo espaço. Não há antecipação do dia seguinte. Essas coisas ficaram para outro momento, outro estado,
outro tipo de consciência. O tempo não passa, ele também descansa. E você continua ali, sem perceber continuidade ou pausa, enquanto a noite medieval permanece firme, igual a tantas outras antes dela, fazendo o que sempre fez quando ninguém mais exige nada. Mantendo tudo quieto, estável e longe o bastante para que não seja preciso voltar ainda. A permanência continua, mas agora sem qualquer sensação de avanço. O corpo já não reconhece estados. Não está acordado, não está tentando dormir. Ele apenas existe nesse meio silencioso onde nada pede nome. A respiração segue tão suave que não marca ritmo. Ela acontece como o vento acontece lá fora, sem intenção, sem começo claro, sem fim definido. Apenas movimento suficiente para manter. A palha já não. Sustenta algo separado. Ela faz parte do mesmo plano imóvel. Não há diferença entre apoio e peso. O frio segue espalhado pela noite inteira, ocupando campos, caminhos, cercas invisíveis. Aqui dentro, ele não entra nem sai. Ele ficou para trás, como uma informação que já não precisa ser processada. A casa permanece fechada ao tempo. Não reage, não responde. Ela também parece descansar. O silêncio agora não é ausência de som, é ausência de necessidade. Nada precisa ser ouvido, nada precisa ser ignorado. A mente não observa, não comenta, não acompanha. Ela se abriu tanto que deixou de segurar qualquer coisa. O tempo não oferece duração, não oferece intervalo. Ele simplesmente deixou de aparecer. Se existe alguma sensação, ela é contínua demais para ser separada. Não é conforto, não é desconforto, é apenas estabilidade. O corpo permanece inteiro, mas sem esforço. Solto o suficiente para não sustentar. Presente o suficiente para continuar. E assim, sem mudança perceptível, sem transição, reconhecível, a noite medieval segue firme ao redor, mantendo tudo no mesmo estado calmo, antigo e silencioso, enquanto você permanece ali, sem pressa, sem retorno, sem qualquer exigência de estar em outro lugar agora. A quietude não se aprofunda mais, ela se estabiliza. Tudo o que podia ceder, cedeu. Tudo o que podia se soltar, soltou. A respiração acontece tão abaixo da atenção que já não parece um ato. É apenas uma condição. Algo que continua sem ser acompanhado, sem ser contado. O ar entra e sai como sempre entrou e saiu, sem nunca precisar de você. O corpo não confirma presença, não envia sinais, não responde a estímulos. Ele permanece, sustentado por um equilíbrio antigo, aprendido antes mesmo de haver lembrança. A palha não existe como textura. O chão não existe como dureza, a roupa não existe como peso. Tudo isso ficou para trás, dissolvido numa base neutra onde nada se destaca. O frio permanece espalhado pelo mundo exterior, cobrindo campos invisíveis, caminhos vazios, telhados imóveis. Aqui dentro, ele não chega como sensação, chega apenas como estabilidade. Nada muda, nada oscila. A casa não reage ao tempo, ela não range, não estala, não responde. Ela também parece ter entrado nesse estado de repouso completo, como se a noite tivesse suspendido todas as funções que não são essenciais. O silêncio agora não é algo que se percebe, é algo que sustenta. A mente não observa esse estado, não o comenta, não tenta compreendê-lo. Ela simplesmente não interfere. O tempo deixou de ser pano de fundo. Não passa, não para. Ele não é acessado. Tudo permanece exatamente onde está, sem esforço, sem vigilância, sem expectativa. Não há transição a reconhecer. Não há ponto de retorno a marcar. A noite medieval continua firme ao redor, cumprindo sua função antiga com precisão silenciosa. Manter o mundo quieto, imóvel o suficiente para que nada precise ser feito agora. E você permanece assim, sem pressa, sem consciência de permanência,
sem necessidade alguma de voltar. A continuidade permanece sem esforço. Não há mais sensação de espera. Também não há sensação de chegada. Tudo ficou nivelado, como um campo coberto de neve antiga, onde nenhum passo deixa marca. A respiração segue em profundidade estável. Não lenta, não rápida, apenas suficiente. O ar passa pelo corpo como algo que sempre pertenceu ali, sem ser notado, sem ser registrado. O corpo não se percebe pesado nem leve. Ele não confirma a existência. Ele apenas ocupa espaço. Do mesmo modo que a casa ocupa o chão. Do mesmo modo que a noite ocupa o céu. A palha não sustenta, ela permanece. O chão não pressiona. Ele existe. Nada empurra, nada puxa. O frio continua do lado de fora, espalhado sobre a aldeia inteira. Telhados imóveis, caminhos apagados, campos quietos. Aqui dentro, ele não atravessa como sensação. Ele fica apenas como a certeza distante de que o mundo está parado lá fora também. A casa segue silenciosa, não por atenção, mas por concordância. Nada nela tenta se mover. Nada precisa se ajustar. A mente não observa esse estado. Ela não comenta o silêncio, não tenta nomear o que acontece. Ela deixou de fazer perguntas. O tempo não se estende nem se comprime. Ele não se apresenta. Não há duração a acompanhar. Tudo permanece no mesmo ponto calmo, antigo, repetido milhares de vezes por outros corpos em outras noites de inverno, dentro de casas semelhantes, sob o mesmo frio constante. E você continua ali, sem retorno marcado, sem transição perceptível, enquanto a noite medieval mantém tudo suspenso, quieto o bastante, estável o bastante, para que nada, absolutamente nada, precise acontecer agora. A quietude permanece sem se aprofundar e sem recuar. Ela apenas fica. A respiração segue acontecendo em algum lugar que não pede atenção. Não há contagem, não há pausa consciente. O ar entra, atravessa, sai, sempre do mesmo jeito suficiente. O corpo já não reconhece contato, não há palha, não há roupa, não há chão. Essas coisas continuam existindo, mas ficaram fora do alcance da percepção. O frio do lado de fora segue firme, cobrindo a aldeia inteira. Telhados, campos, caminhos apagados pela noite. Aqui dentro, ele não chega como sensação, apenas como ausência de mudança. A casa continua em repouso completo. Nenhum estalo, nenhum ajuste. Ela sustenta o silêncio como algo natural, aprendido ao longo de muitos invernos iguais. A mente não acompanha esse estado, não observa, não se pergunta, não tenta saber há quanto tempo isso dura. Ela não está ocupada em estar presente. O tempo não aparece como algo que passa, também não aparece como algo que para. Ele simplesmente não é acessado. Tudo o que existe agora é essa permanência simples, sem bordas, sem marcos. Um estado antigo, repetido, confiável. Nada chama, nada puxa, nada interrompe. A noite medieval continua fazendo o que sempre fez quando o mundo desacelera por completo. Mantém tudo quieto, segura o frio do lado de fora e permite que esse estado continue exatamente como está. Sem aviso, sem pressa e sem qualquer necessidade de retorno agora. A permanência segue, sem qualquer sinal de mudança. Não há mais distinção entre continuar e parar. O estado simplesmente se mantém, como algo que não precisa de impulso para existir. A respiração continua acontecendo longe demais para ser acompanhada. Ela não pede ritmo, não pede ajuste. Ela apenas segue o caminho que sempre seguiu, sustentando sem anunciar. O corpo não envia mensagens. Não há peso reconhecido. Não há forma clara. Ele permanece inteiro, mas dissolvido na própria quietude. A casa continua imóvel ao redor. As paredes não se manifestam. O teto não responde. Tudo parece ter sido deixado exatamente como está,
sem expectativa de mudança. O frio segue espalhado pela noite do lado de fora, cobrindo a aldeia inteira de maneira uniforme. Aqui dentro, ele não chega como sensação, apenas como constância. Nada varia, nada oscila. A palha, a roupa, o chão continuam existindo, mas fora da percepção. Não sustentam, não pressionam, não interferem. A mente não observa esse estado. Não comenta, não se pergunta quanto tempo passou. Ela não precisa estar ativa para que tudo continue. O tempo não se apresenta como duração. Ele não passa, ele não para. Ele simplesmente não é notado. Tudo permanece calmo, antigo, estável, do mesmo jeito que permaneceu em incontáveis noites antes desta, com outros corpos, em outras casas, sob o mesmo inverno silencioso. E você continua ali, sem pressa, sem retorno marcado, enquanto a noite medieval mantém tudo suspenso, quieto o bastante, distante o bastante, para que nada precise mudar agora. A continuidade segue sem qualquer sinal de transição. O corpo permanece onde está, mas já não se reconhece como algo que ocupa um lugar específico. Ele simplesmente permanece, como a própria casa permanece no escuro, sem se afirmar, sem se explicar. A respiração acontece em um plano distante. Não há ritmo a acompanhar. Não há pausa a notar. O ar entra e sai como sempre entrou e saiu cuidando de si mesmo. O frio continua do lado de fora, firme sobre a aldeia inteira. Ele cobre os campos, os caminhos apagados, os telhados imóveis. Aqui dentro, essa informação não chega como sensação. Chega apenas como estabilidade. Nada muda. A palha já não sustenta. Ela não afunda, não reage, não se ajusta. Ela apenas existe como parte do mesmo repouso. A casa continua silenciosa, não por vigilância, mas por concordância. Nada nela tenta se mover. Nada precisa responder ao tempo. A mente não observa esse estado. Não pergunta. Não comenta. Ela não está ocupada em acompanhar nada. O tempo não se oferece como duração. Não há antes nem depois. Ele simplesmente não aparece. Se há algum som no mundo, vento distante, madeira antiga, vida adormecida, ele não atravessa até aqui. Fica do lado de fora desse estado calmo, espesso, onde nada exige atenção. Tudo permanece no mesmo ponto neutro, antigo, repetido incontáveis vezes por outros corpos em outras noites de inverno, dentro de casas semelhantes, sob o mesmo frio constante. E você continua ali, sem pressa alguma, sem necessidade de retorno, permitindo que a noite medieval siga firme ao redor, mantendo tudo quieto o suficiente para que esse estado permaneça exatamente como está. Nada se rompe, nada avança, tudo apenas permanece. O corpo continua ali, mas já não como algo separado do espaço. Ele não se distingue da quietude da casa, nem da noite do lado de fora. É apenas parte do mesmo repouso amplo, sem centro. A respiração segue acontecendo em algum nível profundo, onde não há contagem nem pausa consciente. O ar entra como sempre entrou, sai como sempre saiu. Entre um e outro não há expectativa, apenas continuidade. O frio permanece distante, não se aproxima, não recua. Ele existe como o inverno sempre existiu, constante, indiferente, cobrindo tudo de maneira igual. A casa segue imóvel, nenhuma madeira estala, nenhuma fresta chama a atenção. Ela sustenta o silêncio sem esforço, como se tivesse aprendido isso ao longo de muitos anos iguais. A palha continua guardando a forma, mas já não guarda significado. Não é cama, não é chão, é apenas base, algo que existe sem precisar ser sentido. A mente não observa esse estado, não o acompanha, não tenta entender. Ela simplesmente não interfere. O tempo não se apresenta como algo que passa. Também não se apresenta como algo parado. Ele apenas não aparece. Tudo o que existe agora
É essa permanência simples, antiga, repetida incontáveis vezes por outros, corpos em outras noites frias, dentro de casas parecidas, sob o mesmo céu silencioso. Nada chama, nada exige, nada interrompe. E assim, a noite medieval continua firme ao redor, mantendo tudo quieto, estável, suficientemente distante de qualquer urgência, enquanto você permanece exatamente onde está, sem pressa alguma, permitindo que esse estado siga do mesmo jeito lento e silencioso de sempre. A permanência continua, sem mudança perceptível. Já não há sensação de sequência. Não existe a ideia de mais um pouco. Existe apenas estar. Simples, estável, suficiente. A respiração segue em profundidade silenciosa. Não marca tempo. Não divide instantes. Ela acontece como acontece o frio lá fora. Constante, indiferente, sem intenção. O corpo não pede confirmação. Não envia sinais. Não reclama espaço. Ele permanece entregue ao mesmo equilíbrio antigo, aprendido sem palavras. A casa continua imóvel ao redor, como se também tivesse esquecido a função de vigiar o tempo. As paredes não rangem, o teto não responde. Tudo concorda com o silêncio. O inverno segue espalhado pela aldeia inteira. Campos imóveis, caminhos apagados, telhados quietos. Aqui dentro, essa realidade não chega como sensação, chega apenas como ausência de mudança. A palha não sustenta nem cede, ela simplesmente permanece onde está. Assim como você, a mente não observa, não registra, não acompanha. Ela se retirou sem anúncio, deixando tudo funcionar sozinho. O tempo não se apresenta como duração, não passa, não para. Ele deixou de ser relevante. Nada chama a atenção, nada puxa de volta, nada interrompe esse estado simples e contínuo. A noite medieval continua firme ao redor, igual a tantas outras antes dela, fazendo exatamente o que sempre fez quando o mundo desacelera por completo. Mantém tudo quieto, mantém tudo estável e permite que nada precise acontecer agora. A quietude permanece por mais um instante. E então não há mais necessidade de continuar. O corpo fica onde está, entregue, sem esforço algum. A respiração segue sozinha, baixa, segura, cuidando do que precisa ser cuidado sem pedir atenção. A casa permanece imóvel. O inverno continua do lado de fora, constante, distante o bastante para não incomodar. Nada chama, nada exige, nada precisa ser feito. É provável que, em algum ponto desse silêncio longo, o peso tenha ficado leve demais para ser percebido e o tempo tenha deixado de ter importância. Se você ainda ouve essas palavras, elas não pedem resposta. Elas apenas se despedem devagar. Que você tenha gostado dessa noite antiga, desse frio distante, desse descanso sem pressa. Durma bem. A noite fica.